dia, meus irmãos. Cumprimento os irmãos aqui presentes, também os irmãos conectados em nossas redes sociais. Um bom domingo, um bom dia do Senhor e cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 34. Para os irmãos que estão pela primeira vez aqui ou há pouco tempo nos acompanhando, nós estamos trazendo mensagens expositivas da palavra de Deus. Estamos trazendo em especial a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. A gente começou no capítulo 1, verso 1, já estamos no capítulo 11. E cada domingo nós analisamos uma perícope, ou um parágrafo, ou um assunto tratado pelo apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ver o que ele fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, diz assim: Nisso, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, nós já te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem proporcionado e pedimos uma bênção que o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações para o ensino da Sagrada Escritura. Nos abençoa, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma passagem conhecida, meus irmãos, mas às vezes a gente só conhece um trecho, né? Quando a gente, na ceia, domingo passado, quando o pastor aqui à frente falou, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, normalmente a gente conhece mais essa passagem da ceia. Mas se os irmãos forem analisar, Paulo ele está corrigindo a igreja de uma prática errada, que vinha sendo feita na igreja. Tanto no capítulo 11, capítulo 12 e 13 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de assuntos relacionados a culto. Domingo passado nós vimos o uso do véu, hoje nós estamos vendo a ceia. Próximo domingo ele já vai falar sobre dons espirituais.
Então, eram coisas que aconteciam no culto que estavam causando problemas, coisas erradas que o apóstolo Paulo está corrigindo. E a ceia, ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele faz duas ordenanças, que é a ceia e o batismo. E é uma ordenança do Senhor. Mas uma curiosidade para os irmãos, esse texto de 1 Coríntios, ele é o primeiro texto que foi escrito sobre a ceia. Ele foi escrito antes dos evangelhos, por exemplo. Isso é certo pelos especialistas, pelos estudiosos. Então, 1 Coríntios, o relato do que ocorre na ceia, é mais antigo do que qualquer relato dos evangelhos. E qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Era o contexto que tinha a cidade de Corinto. Uma cidade que tinha miscigenação de povos, miscigenação de culturas, miscigenação de religiões. Então, ele estava preocupado com aquela mistura, o sincretismo religioso, misturar os cultos pagãos com o cristianismo, e isso afetando a adoração a Deus na igreja de Corinto. Então, no dia do Senhor, o que acontecia? No dia do Senhor, em comemoração o domingo, por ser a ressurreição de Jesus ter ocorrido num domingo, o povo se reunia. E aí eles tinham um culto que eles faziam, e também tinha uma festa que eles comemoravam, que nós vamos ver em vários pontos da palavra de Deus sendo relatado sobre isso, que pode ser chamada de ceia, pode ser chamada de festa do amor, festa ágape, festa da fraternidade, que era quando eles traziam alimentos conjuntamente, faziam como se fosse um lanche coletivo, cada um trazia uma comida da sua casa, e todos se alimentavam ali. Então, essa festa do amor, da fraternidade, ou festa ágape, hoje em dia não faz sentido para a gente, tanto que a igreja hoje em dia aboliu isso, e eu vou falar para vocês mais para frente. Mas era uma comemoração da ressurreição de Cristo, eles se reuniam num lugar específico, e cada um trazia seu alimento e bebida, como eu falei. Por que eles faziam isso? Porque a ceia, quando Jesus faz a ceia com seus apóstolos, era um dia de festa. Então, eles entendiam que tinham que fazer uma festa também. Isso foi até o século VII. Então, a composição da igreja ela era muito variável, né? Nós tínhamos pessoas de vários tipos, tínhamos pessoas ricas, pobres, libertos, tínhamos escravos, tínhamos estrangeiros, tínhamos judeus. Então, a igreja era uma mistura. E durante essa festa, a liderança da igreja partia o pão, o vinho e distribuía para os irmãos. E como Jesus fez isso numa festa, eles expressavam o amor por Cristo também fazendo isso numa festa. Onde a gente vê isso na palavra de Deus? Em Atos, capítulo 2, a descrição da igreja fala que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Em Atos 27 também diz, quando aquela passagem famosa de Eutico, quando Eutico está na janela e cai, era um domingo e eles estavam reunidos repartindo pão. Era um culto de ceia ali, de festa ágape também. Em Judas, no verso 12, diz, ele reclama dos falsos profetas que entram na igreja e são como rochas submersas nas festas de fraternidade. E ainda em 2 Pedro, capítulo 2, verso 13, ele fala que muitos se banqueteavam com vocês. Então era comum, era todo domingo, eles se reuniam para fazer isso. Porém, nós somos seres pecaminosos, nós somos seres depravados, nós somos seres caídos, e onde o homem, a humanidade, toca, as coisas acabam se corrompendo, se nós deixarmos e nos afastarmos da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, tudo que deixa para o homem acaba se desviando. O que acontece com essa festa? Com a natureza humana, os abusos começaram a surgir, que um desses é o que Paulo trata na carta. E essa festa ela foi separada já no século I, e já no século II ela continuou tendo, junto com o culto, mas quando chega no século III, na época de Agostinho, por exemplo, já estava totalmente corrompida o ideal dessa festa, e havia muitas reclamações desses abusos, e finalmente, no século VII, a igreja se reúne e no concílio de Cartago abole. Não tem mais essa festa ágape, festa da fraternidade, festa do amor, fica só a ceia, que nós vamos explicar depois.
E hoje em dia é por isso que nós só temos a ceia do Senhor também. Isso foi abolido da igreja. Nas igrejas orientais ainda existe isso, mas são eventos separados. Tem um dia só para essa festa da fraternidade e outro só para a ceia. O culto cristão, meus irmãos, o que tem que ficar no nosso coração? O culto cristão ele precisa ocorrer em um ambiente de humildade e renúncia à própria vontade. O orgulho que busca a autopromoção desonra a Cristo e causa destruição na sua comunidade. O que nós vamos ver agora aqui? Qual é o ensinamento que o apóstolo Paulo quis passar para a igreja? E eu quero depois fazer aplicação para a nossa vida. Como é que nós vamos absorver esse entendimento e trazer para os dias atuais e para a nossa vida? No verso 17, Paulo fala assim: nisso, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, Paulo está falando, olha, o que vocês estão fazendo não é nada de bom, é ruim isso que vocês estão fazendo, e essa prática, ela tem que ser corrigida. A comunhão, em vez dela ser edificante, ela estava sendo dilacerante, estava trazendo prejuízo para a igreja. E nas instruções a seguir, não tenho nenhum elogio para vocês, e transformar a ceia, que é o que eles faziam, num jantar tradicional, era uma profanação do propósito e do objetivo da mesa de Cristo. Eles transformaram a refeição que devia demonstrar o sacrifício, a renúncia da própria vontade de Cristo em favor de nós, em um evento que visava a autopromoção e estava causando divisão na igreja. No verso 18, Paulo já diz assim, porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Isso já começa lá no primeiro capítulo, quando ele fala que pela família de Cloe, ele recebe uma carta avisando dos problemas da igreja. E um dos problemas da igreja era divisões, ou facções. E ele reclama disso. E ele fala, olha, verdadeiramente estou sendo informado e vejo que isso estava acontecendo. Então, esse foi o primeiro problema tratado por Paulo. E aí ele diz no verso 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha que interessante, Paulo fala que é necessário que haja isso. Ele diz que tais divisões têm um efeito prático para revelar quem são aqueles que são verdadeiramente de Cristo. A prova, meus irmãos, se nós somos verdadeiramente de Cristo, não está no sistema de crenças corretas que nós aplicamos, que nós ensinamos, mas se o nosso comportamento, ele reflete o Evangelho de Cristo. Então, começa a analisar, é isso que Paulo está falando. Olha, tem divisões entre vocês, começa a aplicar isso na sua vida. Eu estou refletindo o Evangelho de Cristo, eu estou dando, como uma árvore, dando bom fruto, o fruto que está transparecendo em mim é o fruto do Espírito. Vai fazendo a sua análise enquanto a gente vai esclarecendo aqui, expondo a palavra de Deus. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ele vai falar que muitos já chegavam de casa, comiam em casa, se alimentavam, quem tinha condição, e muitos chegavam embriagados. É essa a expressão mesmo, chegavam embriagados. Enquanto, como celebrar a ceia, tinha pessoas com fome, outros cheios de tanto comer, embriagados. Então, imagina a situação. E o clima que acontecia ali não era um clima espiritual, porque o interesse não era ceiar, não era com o assunto principal da ceia, com o responsável pela ceia. Esse ficava em segundo plano. A intenção era empanturrar, a pessoa não vinha com espírito de adoração, as pessoas estavam juntas no mesmo lugar, mas não era a ceia que eles estavam comendo. O objetivo deles não era aquele. E aí eu queria trazer para vocês, quando nós estamos na casa do Senhor, nós viemos aqui na casa do Senhor, qual é o seu objetivo? É louvar, engrandecer, bendizer o Senhor, é adorar ao Senhor, o único que é digno de toda honra, toda glória e louvor?
ou seu objetivo é outro? Porque se o seu objetivo é outro, a palavra de Deus diz que está errado, não é esse o objetivo. E é isso que eles faziam. Eles iam para a ceia, não como um memorial, não para celebrar o sacrifício de Jesus, mais para frente que a gente vai examinar, mas para se alimentar fisicamente, se empanturrar. A palavra é essa mesmo, encher a barriga. E qual é o seu objetivo nessa manhã aqui na casa do Senhor, nos cultos à noite? É glorificar o nome do Senhor? É adorar ao Senhor? É dar ou é receber? Faça sua autoanálise aí enquanto isso. Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Foi o que eu falei. Então, muitos já tomavam antecipadamente, já chegavam alimentados, embriagados, enquanto, em outro lado, tinha aqueles mais pobres que não tinham o que comer e chegavam famintos, porque a comida tinha acabado, não tinha nada para ele comer. Ou seja, o assunto era outro, não era a ceia do Senhor. Verso 22. Aí olha o puxão de orelha que Paulo dá. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo. Novamente ele puxa a orelha, como no verso 17, quando ele diz que eles estavam fazendo, não era para melhor, era para pior. E ele faz uma repreensão nesse verso 22, especialmente aqueles que eram mais abastados, mais ricos. E ele fala, olha, vocês que têm mais condição, comam em casa. Não esperem um domingo para comer na igreja e ainda comer a comida daqueles que não têm condição. Olha só a repreensão que Paulo faz. Verso 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Agora Paulo revela o caráter comovente da instituição da festa do amor, da ceia, da festa ágape, ou festa da fraternidade. O objetivo da festa é trazer consolo, força aos cristãos. No momento em que a maldade humana, a malignidade humana estava empenhada em entregar o Salvador aos seus inimigos, Jesus ele apresenta naquela mesa o seu amor por nós. Paulo ensina que Cristo, verdadeiramente, Cristo ele está presente na ceia. Quando nós ceiamos, Cristo se faz presente. Que o pão é o corpo dele e que nós continuássemos a fazer isso. E a refeição que os coríntios estavam fazendo havia se transformado num fiasco tão grande, tão deturpado aquilo que eles estavam fazendo, que a memória de Cristo ficava em segundo plano. A última coisa que eles iam se lembrar era do sacrifício de Jesus. A preocupação primordial deles era encher a barriga de comida, de vinho, mas se lembrar de Jesus e do seu sacrifício ficava para segundo plano. E aí ele mostra no verso 25 uma coisa fantástica, meus irmãos. Ele diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele fala de uma nova aliança. Se cumpre aqui uma profecia. Abra sua Bíblia e marca aí, por gentileza, Jeremias 31, 31. Fácil de gravar. Jeremias 31, 31. Uma profecia realizada no Antigo Testamento se cumpre. Deus prometendo uma nova aliança para o seu povo, onde ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles imprimirei a minha lei, as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja Deus. Foi feita uma nova aliança, meus irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela se cumpre. Graças a Deus. Se cumpriu nas nossas vidas, uma nova aliança. E aí Paulo continua dizendo, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o objetivo da ceia é anunciar, é proclamar a morte do Senhor. O pão e o cálice simbolizam a morte do nosso Senhor e Salvador. Todas as vezes que fazemos isso em sua memória, devemos lembrar que aquele corpo, aquele pão que está sendo partido, que tipifica o corpo de Cristo, era para ser o meu corpo e o seu corpo partido. Que aquele sangue ali no cálice, o vinho no cálice que tipifica o sangue de Jesus, era para ser o meu e o seu sangue derramado. Mas louvado e exaltado seja Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça por todos nós. Ali ocorreu um sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar. O lugar que era para nós. Deus, Jesus, seu único Filho, tomou no nosso lugar. Então, o objetivo da ceia é adorarmos ao Senhor, é proclamarmos, anunciarmos a morte dele, lembrá-nos da salvação que foi operada em nosso favor, mediante a morte dele, e é exposta a ceia em palavras e símbolos à morte de Cristo, mas principalmente lembrando que ele um dia voltará. Ele voltará para nos buscar. Louvado seja Deus. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqueles que profanam ostensivamente a mesa do Senhor, desonram essa aliança que foi feita em Cristo. E, portanto, quem faz isso atrai para si juízo de Deus, julgamento divino. Quem trata a ceia como um evento pagão e se tornam idólatras e não adoradores de Cristo. Volto a reforçar, o principal objetivo da ceia é um memorial, é lembrarmos do sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, quando você vem para a ceia, se o seu objetivo é outro, isso traz julgamento divino para você. Verso 28. O que Paulo fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. O que examine-se, pois, o homem a si mesmo? Como é que você está vindo na casa do Senhor para cear? Eu estou aqui, mas eu estou brigado com meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu briguei com o irmão da igreja, eu briguei no trabalho. Qual é a sua dificuldade? Quando a gente se examina, claro que a gente não vai achar perfeição, nunca. Nós somos pecadores, nunca vamos achar perfeição. Mas a palavra de Deus, no verso 28, ela diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. O que você tem que fazer? Examina, eu estou errado, eu estou brigado com a Fran, não falo com a Fran, mas eu estou na ceia. Examina-se, Senhor, eu estou errado, eu quero corrigir. Toma do pão, toma do cálice, vai lá depois e pede perdão para ela, se acerta com a pessoa. É isso que Paulo está falando. Não adianta você continuar no erro e praticando como se nada tivesse acontecido. Isso vai trazer julgamento do Senhor para isso, para a sua vida. Verso 29. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Não distinguir a ceia de outras refeições, ou seja, se a ceia para você é uma refeição qualquer, isso traz juízo para a sua vida. A ceia não é uma refeição qualquer. É uma refeição onde, em uma mesa comum, com um só pão e um cálice comum, nós proclamamos por meio da morte de Cristo, que em um só corpo, que era um só corpo, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Uma coisa simples, uma mesa simples, um cálice simples, um pão simples, mas aquilo tipifica o corpo do Senhor Jesus, do qual todos nós fazemos parte. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha como é que era a situação. Paulo fala que a igreja, existiam fracos, existiam doentes, e até quando ele fala dormem, é que morreram mesmo. Pessoas que se tornaram tão fracas, a comunidade estava tão fraca ao seu redor, porque já não demonstrava a presença de Cristo nas suas vidas. A igreja estava contaminada já de tal forma que a presença de Cristo já não era notória na vida desses irmãos. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. O objetivo de Paulo é realizar na comunidade uma mudança que resgatará da condenação final que sobrevirá sobre o mundo. Porque se depender do julgamento do Senhor, Deus vai olhar para todos nós e vai falar o quê? Não há um justo sequer. Todos nós estaremos condenados. Mas ele quer corrigir isso no povo. Verso 33 e 34. Assim, pois, meus irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O propósito da reunião da comunidade é proclamar o Evangelho, a morte do Senhor Jesus, e não saciar os nossos próprios desejos. Eles podiam satisfazer o apetite em casa, a ênfase é sobre a semelhança de Cristo. E aqueles que comparecem apenas por interesse pessoal devem ficar em casa. Então, qual é o seu objetivo? É adorar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar ao Senhor. Esse é o correto. Se você tem outro objetivo, que é autopromoção, vaidade, isso não é do Senhor. Fique em casa. O objetivo principal é glorificarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor pela nossa tão grande salvação, pelo sacrifício de Jesus, porque aquele pão, aquele vinho, era para ser nossa carne e o nosso sangue derramado, mas nós fomos substituídos, louvado a Deus. Meus irmãos, nós somos convidados da festa, o dono da festa é o Senhor. Nada na festa é por nós, nada. Nada é por nós, não é nada por nossos méritos, pelas nossas conquistas, nossos valores. Tudo é por Ele, para Ele, pela graça dEle. Toda a glória pertence a Deus. A festa é dEle, nós somos apenas os convidados. Mas isso também nos faz lembrar que um dia haverá uma outra festa, que nós também somos convidados, chamadas Bodas do Cordeiro. E eu almejo, desejo, oro, para que todos nós também um dia estejamos lá nessa festa. Quando o Senhor nos chamar para a eternidade, para que possamos nos reunir, glorificar e exaltar o Senhor, que é o dono da festa, novamente, por tudo que Ele tem feito por nós. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que a palavra de Deus possa ser impressa na sua mente, no seu coração, e que você saia daqui cada dia mais amando mais a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém?
Vamos estar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de aprendermos mais e de sermos corrigidos pelo Senhor, que verdadeiramente a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que ela possa ser impressa na nossa mente, guardada no nosso coração, para que possamos amar mais e mais a nova aliança feita ali no derramar do sangue de Jesus e no partir dali, no rasgar da sua carne, meu Pai, por sacrifício a cada um de nós. E nos abençoa nessa manhã, para que possamos continuar nessa caminhada e ir crescendo cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos até a volta do Senhor. Amém.